Olá! A Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo está se articulando para avançar nas propostas que buscam soluções para a melhoria da competitividade brasileira. Um dos maiores entraves no país quanto ao empreendedorismo é o chamado Custo Brasil, de cerca de 1,5 trilhão de reais por ano. Diante desse desafio, a frente, que é formada por mais de 200 parlamentares, tem entre as prioridades a reforma tributária. Nós vamos saber mais detalhes sobre o trabalho do colegiado com o deputado Arnaldo Jardim, que é do Cidadania de São Paulo. Bem-vindo, deputado. Obrigado por atender o nosso convite. Alegria minha, Regina, poder falar com você pela TV Câmara e prestar contas daquilo que será a nossa pauta. O Movimento Brasil Competitivo existe, é uma realidade, montado por entidades com associações de diferentes setores da economia. Esse movimento induziu políticas públicas em vários estados a bem-sucedidas políticas que, no plano da educação, no plano da formação profissional, tem feito muita diferença para que nós pudéssemos ter aí boas políticas. Depois disso, o Movimento Brasil Competitivo acompanhou uma série de novos marcos regulatórios importantes também para dar competitividade para o nosso país. Eu assumo agora a coordenação dessa frente parlamentar, terei como vice-presidente o senador Jacques Wagner, que será, inclusive, líder do governo no Senado, o que garante um trânsito para discutir com o Executivo a tramitação de projetos. Terei, por outro lado, como vice-presidente, a deputada Soraya Santos, que é também uma deputada muito atuante. Portanto, nós fazemos com isso uma junção de esforços que eu tenho certeza nos possibilitará tratar de projetos de lei, analisar outras propostas e discutir com o Executivo Federal, com os estados, com municípios, a adoção de políticas para melhorar o ambiente de competitividade no nosso país. Uma pauta extensa, passa pela questão da reforma tributária, como você disse, mas vai além. Nós vamos tratar da questão toda de digitalização. Nós vamos tratar também da questão referente à formação profissional, à formação tecnológica. Nós vamos tratar do ambiente de inovação, uma pauta concentrada em 12 eixos para dar mais competitividade ao nosso país. Deputado, e a frente pretende apresentar alguma proposta de reforma tributária, já que já tem alguns textos que tramitam no Congresso? Olha, a frente tem propostas para esses diferentes segmentos que eu mencionei: digitalização, inovação, educação, competitividade da nossa indústria, e nós teremos pontos para a reforma tributária. Nós não vamos apresentar uma proposta global de reforma tributária. O debate deve se concentrar em torno das duas PECs que já tramitam há um bom tempo, na Câmara e no Senado. A PEC 110, que tem uma série de pontos interessantes. A PEC 45 tem outros pontos. A frente, já no momento inicial, apresentou emendas, propostas, e nós vamos trabalhar por essas emendas e propostas. Não será uma nova proposta da frente, mas será uma atuação para, nesse debate das duas propostas, de outras que venham. O próprio Executivo, em determinados instantes, anuncia a sua disposição de apresentar propostas. A frente vai atuar pela simplificação tributária. Nós queremos unificação de tributos. Vai atuar para uma racionalização de tributos para facilitar a vida do cidadão e do empreendedor. Então, essas são as diretrizes que vão orientar a atuação da Frente Brasil Competitivo na questão da reforma tributária. Agora, e as pequenas e microempresas? Tem algum capítulo específico para elas? Olha, quando nós falamos de simplificação, é lógico que a todos interessa, mas interessa particularmente aos pequenos, onde a complexidade, esse cipoal tributário que nós temos, é lógico que exige
de todas as empresas de esforço. Aquelas maiores têm quadros próprios, um setor de contabilidade que é surpreendente. No Brasil, tem empresas que o setor de contabilidade é muito maior que o setor comercial, que impõe um custo muito grande às empresas. Outros têm que contratar consultores a cada novas normas que existem. Então, a simplificação tributária, a unificação, interessa a todos, mas particularmente às micro e pequenas empresas. E nós defendemos também, nos nossos 12 itens, que menciono rapidamente, se você permitir, eu mencionaria o crédito competitivo como um deles. Isso é muito voltado às pequenas e microempresas. Já mencionei a questão da simplificação, menciono da infraestrutura digital, colocar à disposição não só do cidadão, mas das empresas, todo o processo de digitalização. Facilitar a nossa logística nacional, através do incremento, acelerar PPPs e concessões, para que a matriz de energia, a matriz de transporte, seja mais próxima do cidadão, das empresas, ao menor custo. Falar da integração do Brasil com a economia global e dizer que há uma preocupação nossa em todas as políticas com a sustentabilidade. Ou seja, nós queremos também que essa questão ambiental, que para alguns pode parecer um problema, mas que para nós, a nossa convicção de que esse é um diferencial que coloca o Brasil em vantagens competitivas e comparativas em relação às outras economias do mundo. O Brasil não é algoz. O Brasil deseja ser o líder da nova economia, da economia de baixo carbono, da economia verde, e à frente do Brasil competitivo vai concorrer para isso também. Agora, o senhor citou os temas que a frente vai estar trabalhando. Queria saber se tem algum outro projeto, alguma proposta legislativa que a frente pretende apresentar logo nesse início de governo e de ano legislativo. São várias propostas em cada um desses eixos que eu mencionei: ensino profissionalizante, digitalização, simplificação tributária, integração internacional do Brasil, tá certo? Cadeia mais competitiva na logística, diversificação das fontes de energia. A frente terá propostas e iniciativas em cada um desses eixos. Em alguns serão projetos, em outros emendas a projetos que já estão tramitando. E, por outro lado, aproximar a sociedade do parlamento e o parlamento da sociedade, para que boas gestões, boas práticas de políticas públicas sejam também difundidas. No congresso que nós tivemos do Brasil Competitivo, onde a minha indicação para ser agora o novo coordenador da Frente Parlamentar foi sacramentada, nós tínhamos lá governadores, como o governador Eduardo Leite, Romeu Zema, Renato Casagrande, que fizeram dali, primeiro, um agradecimento porque o Movimento Brasil Competitivo ajudou-os a formularem políticas públicas. E, segundo, apresentaram um relato de boas políticas públicas, como há algumas prefeituras que adotaram. Então, a frente também se preocupa em difundir essas boas práticas da administração pública. Até uma pergunta que eu ia fazer quanto aos estados, porque a reforma tributária sempre teve muita dificuldade de ser aprovada, porque a dificuldade de conciliar a intenção de cada um dos estados. O que tem sido pensado nessa área? Olha, quando o debate ocorreu em torno da PEC 110 e PEC 45, nós chegamos a ficar muito próximos, muito mesmo. Eu acho que isso aí já nos dá uma boa aproximação de um acordo sobre o ICMS. Você sabe que durante muito tempo, Regina, amigos da TV Câmara, prevaleceu uma guerra fiscal entre os estados. Os estados disputavam quem dava mais vantagens ali, e depois, nessa somatória, muitos perderam com relação a isso. Há estados que ficaram numa situação de quase insolvência, não conseguindo honrar esses compromissos, né? Então, há hoje um acordo em torno de referências comuns para o ICMS, há acordo em torno de um fundo de compensação. Eu acho que isso vai diminuir muito as resistências dos estados à reforma tributária, e isso é muito importante.
Deputado, muito obrigada por sua participação, por atender ao convite de participar aqui do Palavra Aberta. Nós precisamos de buscar construir convergência para a retomada do crescimento econômico do nosso país. A próxima legislatura tem, no meu entender, que se guiar muito por essa diretriz. Um abraço, obrigado. Eu conversei sobre as prioridades da Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo com o coordenador do colegiado, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.